A Organização Mundial de Saúde soltou um dado preocupante. Atualmente, cerca de 350 milhões de pessoas no mundo sofrem de depressão. 5 milhões só no Brasil. Em 2030, a depressão deve ser a doença mais comum no planeta. Chorava muito. Eu podia estar com pessoas, assim, no cursinho, por exemplo, tinha várias amigas lá. Então eu conversava e tal, mas sempre tinha aquele um segundo que quando você tá com você mesma, você se sente muito mal, assim. E se eu chegava em casa também, eu me fechava completamente, parecia uma nuvem negra em cima de mim mesmo. E eu ficava o dia inteiro na cama, praticamente. Não sentia tesão por nada, sabe? A doença não livra ninguém e atinge muitas mães que acabaram de dar à luz. As pessoas acreditam que os sintomas fazem parte da gestação mesmo, do puerpério, é assim mesmo, é que ela não está dormindo, é normal. Mas muitas vezes não é normal que a mulher está vivendo, né? Então muitas vezes essa condição é subdiagnosticada e se é subdiagnosticada, é subtratada também. No acervo do Goulart, encontramos uma reportagem em que choques elétricos eram usados para o tratamento da doença. Psiquiatra que coloca aqui na região temporal ou frontotemporal os eletrodos, certo? A anestesista ajuda segurando aqui, né? E eu disparo o aparelho, né? Disparo o aparelho para a crise. Atrás desse meu ato de apertar esse botão disparando a crise, está todo um estudo de minha responsabilidade sobre o paciente. O Vem Comigo sobre Depressão começa agora. Tenho um amigo que tem 29 anos, tem depressão. Eu tenho um amigo, uma amiga que tem 40 e que tem depressão. Existe depressão química, depressão por você perde um ente querido, você termina um relacionamento. Mas aí às vezes as pessoas confundem com uma tristeza que vem de uma ocasião, como uma perda de emprego, ou eu me distanciei de alguém. Então existem essas variações de depressão que às vezes as pessoas acham que devem entrar com remédio, mas às vezes é uma ação muito forte, um psicólogo, uma conversa com um terapeuta ajudaria. Então depende, né, Goulart? Depende muito. Eu fiz uma matéria sobre depressão há muitos anos. Não, há muitos tantos não, 2000 mais ou menos, 16 anos, 17. E ela é recorrente, né? Porque ela é uma doença da sociedade moderna, né? Você vai no campo, o carinha tá... Então, você tem depressão? Não tem nada. Não tem. O que mais te assustou nisso aí? Como jovem, né, você? No começo, quando eu comecei a fazer pesquisas sobre os números, o quanto a depressão está crescendo atualmente, as perspectivas para o futuro, da depressão se tornar a doença mais comum do mundo em 2030, isso me assustou um pouco. Que idade você tem? Eu tenho 19. 20. 20? Eu tenho 20 também. 22. Não tenho 20, Goulart, 20. Não deixa mais velho. Jornalismo? Não? Jornalismo. Jornalismo. Rádio e TV. Rádio TV. Jornalismo. Jornalismo. Você fez câmera? Sim, vou fazer. Estou muito animada. Não fez ainda? Ainda não. Mas já não fez nada? Não, a gente criou as pautas, agora tá só esperando para começar a gravar. Onde você vai primeiro? A gente ainda não sabe, é surpresa. A gente tá... É segredo? Sim. Você quer saber? Quero saber se você já teve depressão. Sim, claro.
Foi um período difícil? Ou foi sei. fácil de superar? Não, eu nem sabia que tinha. Eu curei com um trabalho. É difícil de diagnosticar mesmo, é um dos Olha, pontos eu mais nem difíceis. sabia que tinha, por isso eu não diagnostiquei. Não sei se hoje eu ainda tenho, mas eu não abro mão do exercício profissional. Isso é legal. Uma coisa que te animava, te botava pra cima, hein? Não que me bota sempre pra cima. Sim, isso é muito bom. Eu só tenho 83, menina. Só? Nossa, tá? Viver mais uns 20 Na anos. flor da idade. Bom trabalho, hein? Obrigado. Obrigada. Obrigada. A depressão é uma doença que atinge mais de 120 milhões de pessoas no mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde. Muitos mitos e verdades estão em volta deste tema que faz parte da nossa sociedade desde a antiguidade. Por isso, é necessário informações de qualidade e acompanhamento médico para que se tenha um diagnóstico correto, sem preconceitos e estigmas. Quer saber mais sobre o tema? Vem comigo! A depressão a gente tem que fazer uma diferença, né, de depressão sintoma e depressão doença. Depressão sintoma é uma coisa que todo mundo tem, que é uma coisa reacional. Antigamente fazia uma diferença de depressão endógena e de depressão exógena. Essa exógena seria os quadros reacionais do dia a dia, né, de perdas, de luto, e a depressão, transtorno como uma doença. Eu tive mais ou menos entre os 17 a quase 19 anos. Eu fui para o cursinho e eu não fazia ideia do que eu queria fazer de faculdade. Eu fiquei sofrendo muito para decidir, uma crise existencial mesmo, assim. E aí esse momento foi muito crítico, eu ficava muito, muito triste mesmo. Mas era isso, eu achava que era uma tristeza normal, realmente. A depressão pós-parto é mais uma doença que atinge cerca de 15% das mulheres de todo o mundo e chega a 1/3 das mães que usam o Sistema Público de Saúde de São Paulo, segundo uma pesquisa do Instituto de Psicologia da USP. A depressão pós-parto tem algumas características que são especiais do período, né? Muito do conteúdo do pensamento da mulher durante o período pode estar relacionado com isso. Então pode surgir sensação de culpa, sensação de não estar sendo uma mãe suficientemente boa, né? De não estar suprindo suficientemente a criança, ou até mesmo preocupações excessivas em relação ao bebê, né? Se ele está com muito frio, se ele está com fome. As preocupações são inerentes ao período puerperal, né? Mas quando a mulher está deprimida, essas preocupações podem ser excessivas, no caso. O que é a depressão? Tem pessoas que são deprimidas, que estão andando aí do seu lado, aqui agora. E uma doença silenciosa, que convive só com a pessoa. E eu fui atrás de tratamentos disso aí. Pesados. Quer ver? Vai. Essa é a fachada do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas aqui em São Paulo. Eu vou entrar porque você vai conhecer hoje a mais nova terapia contra a depressão. Vem comigo. A depressão é um problema bastante prevalente na população. A gente sabe, estima que 18% da população mundial vai ter pelo menos um episódio depressivo ao longo da vida. Se reconhece através dos sintomas: falta de ânimo, falta de disposição, tristeza, melancolia, dificuldade de concentração, pensamentos pessimistas, pensamentos de ruína. Há uma lentificação da forma de pensar, da forma de andar, dos movimentos de modo geral. Também existe uma
diminuição da capacidade de sentir prazer nas atividades usualmente prazerosas, compromete o sono, o apetite, entre outras atividades. E esses sintomas têm que permanecer pelo menos 2 semanas e a maior parte do tempo. Estou 3 anos sem trabalhar, não queria sair de casa, mesmo com medicamento. Cheguei a ficar 1 ano e 2 meses sem sair de casa, sem ter melhora. E tive vontade de morrer também. Eles podem ser de intensidade leve, moderada ou grave. Isso também é importante porque, de modo geral, as pessoas usualmente reconhecem a depressão grave. Mas também existe a forma leve e a forma moderada. É a mais perigosa. Que é a mais perigosa porque passa desapercebida e compromete o indivíduo. O indivíduo vai tendo prejuízos que se acumulam ao longo do tempo. Ele serviu o exército, cumpriu direitinho lá. Quando ele saiu, ele ficou meio triste. Ele pretendia seguir carreira, fez algumas provas e não conseguiu. Ele foi se fechando e entrou em depressão. Depressão essa que o Paulo hoje já é quase a 8ª ou a 9ª internação dele. A depressão pode aparecer na infância, na adolescência, na vida adulta e no idoso. Mas ela é uma doença que acomete principalmente o indivíduo na sua fase mais produtiva, na fase de adulto jovem. Logo após a adolescência, até os 30, 40 anos, a grande maioria das pessoas vai ter as manifestações de depressão. A depressão vem de muito antigamente, já que já se fala, não é uma doença da modernidade como se pensa. Sim. Que está explodindo casos de depressão. Não é isso. Já Hipócrates foi uma dos primeiras pessoas que tentou caracterizar a depressão, né? Ele fazia uma tentativa de organizar, pela observação, agrupar doenças por fluidos e também por humores. Chorava muito. Eu podia estar com pessoas, assim, no cursinho, por exemplo, tinha várias amigas lá que saíram do colégio e foram para o mesmo cursinho que o meu. Então eu conversava e tal, mas sempre tinha aquele 1 segundo que quando você está com você mesma, você se sente muito mal, assim. E se eu chegava em casa também, eu me fechava completamente, parecia uma nuvem negra em cima de mim mesmo. E eu ficava o dia inteiro na cama, praticamente, não sentia tesão por nada. Famílias que têm casos de depressão, os filhos têm maior incidência. Então, na entrevista, a gente sempre procura saber os antecedentes. Primeiro, mais ligados, né? Pai, mãe, tio, avós, porque tem uma incidência maior. A minha mãe, ela já teve depressão por muito tempo. E então, ela fazia psicóloga e aí ela começou uma terapia alternativa com uma terapeuta holística. E ela estava se sentindo super bem e ela viu que eu estava com bastante dificuldade, que já estava chegando no final do ano para fazer vestibular. E aí ela falou para eu ir numa consulta. Aí foi quando começou, eu cheguei lá, aí eu achei que eu não ia ter muita coisa para falar. E aí ela mexeu num ponto central aqui do coração, que é o emocional. E aí eu comecei a chorar muito, 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 e aí começou o meu tratamento, assim. Em geral, é alguém mais próximo da família que percebe que ela tem os sintomas e aí tenta encaminhá-la para o médico, ou a própria mulher pode perceber que tem algo errado e procurar ajuda? Em geral, como funciona? É bem interessante essa tua pergunta, porque a depressão pós-parto ela é muito subdiagnosticada, né? As pessoas acreditam que os sintomas fazem parte da gestação mesmo, do puerpério, é assim mesmo, é que ela não está dormindo, é normal. Mas muitas vezes não é normal que a mulher está vivendo, né? Então muitas vezes essa condição é subdiagnosticada e se é subdiagnosticada é subtratada também, né? Então é interessante essa tua pergunta porque é bem importante a gente ficar alerta aos sintomas, tanto os profissionais de saúde quanto os familiares, quanto as próprias mães. É importante esclarecer que sentir-se triste a maior parte do tempo, né? Ou ter uma alteração muito importante de sono, de apetite ou de prazer, quando isso chega numa magnitude, existe um grau disso que não é esperado. Eu vou te levar para conhecer o eletrochoque, que é a nova terapia mais moderna para combater a depressão. Vem comigo.
Nós vamos começar, né? Fica ali, olha. O paciente está monitorado, né? Nós tiramos o travesseiro para ele ficar o mais horizontal possível, a monitorização cardíaca, a monitoração automática de pressão, né? E aqui o oxigênio circulante do organismo dele, tá? Tudo monitorizado. Ali você tem o oxímetro, o aparelho de pressão não invasiva, o eletrocardiograma e o aparelho de ECT. Quer dizer, esse eletrochoque, que é aquele aparelho lá? Aquele aparelho. Aquele cinza, né? O cinza. Ele provoca uma convulsão no paciente. E essa convulsão é terapêutica. É muito importante também nós colocarmos aqui no Ivanor, que é nosso colaborador, abre a boca, a proteção bucal. Ele morde, porque com a crise, ele pode... A convulsão, ele pode morder a língua. Morder a língua, né? Ou quebrar algum dente. Psiquiatra que coloca aqui na região temporal ou frontotemporal os eletrodos, certo? A anestesista ajuda segurando aqui, né? E eu disparo o aparelho, né? Disparo o aparelho para a crise. Atrás desse meu ato de apertar esse botão disparando a crise, está todo um estudo de minha responsabilidade sobre o paciente. Condições cardíacas, condições emocionais, diagnóstico psiquiátrico, condições físicas gerais. Agora, a região onde você coloca esses eletrodos. Aqui é a parte temporal, né? O lobo temporal. Ou frontotemporal, de acordo com... Mas você tem um lugar específico? Ah, sim, aqui. Por que é aí e não mais atrás? Porque, veja bem, aqui a corrente elétrica vai passar por regiões onde estão localizados, apesar da crise ser geral, estão localizadas estruturas que não sofrem sequelas, sabe? E é mais fácil desencadear a crise. E qual é a movimentação física de uma pessoa com convulsão? Ele conhece? Ele pode mostrar? Ele conhece. Mostra para nós aí, descobre o pé dele. Mostra aí como é a convulsão. É direitinho, ele está colocando direitinho como é que é. Aí eu tiro. Imediatamente ele é assistido pela anestesia. Que tempo tem o procedimento? O ideal é que a crise dure mais de 20 segundos. Agora, todo o procedimento da entrada é uns 20 minutos. Não adianta só a gente tratar com antidepressivo. Nós não temos os dados do Brasil, mas nos Estados Unidos, depois que começou, né, a fluoxetina, teve um boom, né, do Prozac, e esse boom achou que era a droga da felicidade. Acho que isso é muito importante falar. Que não é assim. Que tem um alto índice de melhora e de cura quando se tem um acompanhamento psicoterápico, seja ele qual for, ou terapia cognitiva comportamental, ou psicanalítica, mas só a medicação não entra como uma pílula mágica. Acho que a família é essencial em todos os aspectos, né? De apoio, né? De não falar só de não falar que é falta de vergonha na cara, que é preguiçoso, né? Que tem que ter coragem, levantar e procurar fazer as coisas. Eu acho que fala muita coisa de sem vergonha, é preguiçoso. Então isso, só de não falar isso já ajuda. Tem algum perfil de mulher que seja mais suscetível? Existe o que a gente chama assim, de fatores de risco para depressão pós-parto, né? Mulheres que já tiveram história de depressão, mulheres que tiveram depressão durante a gestação ou têm história familiar de depressão pós-parto. Esses são os principais fatores de risco num nível assim de história, mas também tem os fatores de risco relacionados ao ambiente da mulher, né? Uma mulher que tem uma gestação que não foi desejada, que não foi aceita,
um ambiente familiar hostil, violência doméstica, relações conturbadas, tudo isso também acaba sendo um fator de risco para a mulher desenvolver a doença. Não havia remédio que resolvesse. Ele trocou passou por 3 médicos diferentes, mudou a medicação por várias vezes, dosagem, miligramas, medicamentos mesmo, e não surtia assim efeito. E aí? Aí quando uma médica amiga nossa, né, a doutora Bernadette, que também ele já tinha passado por ela, ele disse, esgotaram-se as possibilidades de uma melhora com medicamentos. Ela falou, não sei mais o que prescrever. E indicou o doutor Rigonati. Aí nós o procuramos no consultório, ele disse que seria bom que ele fizesse, que por Fizesse o quê? Que fizesse um eletrochoque. Ah, então estamos falando de eletrochoque. Eletrochoque. Aí eu vim dar uma espiadinha aqui, né? Afastei um pouquinho todo assim, olhei, tranquilíssimo. Eles tomam um remedinho, ficam lá deitados, né? É um aparelhinho, se fosse um botãozinho de rádio, tranquilos, eles saem. E o meu marido, a primeira vez que fez, ele me perguntou, mas eu ainda não fui, ainda não fiz. Eu falei, já fez, você já está pronto para sair. E a melhora foi sensível? Muito boa. Ele não sorria, ele não falava, ele não tinha vontade de nada, ele ficava deitado 24 horas por dia, só dormindo, à base de medicamentos, deitado, trêmulo. E a partir da 4ª aplicação de ECT, ele melhorou. Como funciona o tratamento? São usados medicamentos? Especialmente em relação aos antidepressivos, a gente tem que pesar os riscos e os benefícios, né? Ou seja, se por um lado a gente tem um risco de usar os antidepressivos, que um pequeno percentual da medicação pode ser excretado no leite, isso é um fato. Se por um lado existe isso, por outro lado existe o prejuízo de tu não tratar a mãe, de tu não tratares a mãe. Por outro lado, a gente tem os benefícios, né, do tratamento, que é melhora da qualidade de vida, melhora dos sintomas e do próprio, diminui o risco da criança também ter algum prejuízo do seu desenvolvimento, né? Mas sobretudo quando a gente usa um antidepressivo numa mulher que está amamentando, a gente sempre usa a mínima dose efetiva que a gente pode utilizar, né? Sempre supervisiona a resposta da mulher e os possíveis efeitos que a criança pode ter. Então a gente supervisionando isso de uma forma adequada e tomando uma decisão conjunta com a família, levando em conta os riscos e os benefícios, o tratamento tende a ser bem satisfatório. Qual conselho você daria para uma pessoa que acabou de ser diagnosticada com depressão? Eu acho que é muito difícil a própria pessoa admitir para ela que ela tá, porque às vezes a gente se coloca num centro muito inferior de que a gente não merece nada e que a gente deve ficar ali triste mesmo, mas não, porque a gente consegue ser feliz, assim, é uma verdade. Então, vale a pena buscar essa felicidade. O que ajuda, né? Ajuda a mídia, né? Isso que a gente está fazendo, de orientar, de falar que não é... Trazer informação de qualidade. Informações de qualidade, né? Eu acho que é isso, é propagar e tirar esse estigma de que a pessoa é falta de fé, vagabundo. Não é isso. Não é isso mesmo. Uma das coisas importantes que acho que nós trabalhamos atualmente é educar a população para reconhecer a depressão como um problema médico. É claro, as pessoas têm que se alertar que a depressão é um problema médico, ele não é um problema relacionado à personalidade, falta de caráter ou falta disso, daquilo, ou excesso disso, daquilo. É uma condição médica, é uma doença, tem uma base biológica, tem alterações na química do cérebro e que tem um tratamento que é eficaz para a grande maioria dos casos e devolve o indivíduo a um funcionamento normal ou, no mínimo, bem próximo do seu normal. Infelizmente, ainda nós não temos um exame que seja diagnóstico de depressão. O diagnóstico ainda é feito através da avaliação do psiquiatra. Você já sabe algumas coisas a mais a respeito dessa doença. Espero que a nossa presença na sua casa tenha ajudado ou a você
ou um parente, um vizinho. Ajude-se.